Até agora, até o dia de hoje, Aristóteles só nos falou das virtudes éticas. E, de modo geral, ele nos ensinou que as virtudes éticas são a condução digamos, a subordinação daqueles desejos e atitudes e disposições da alma sensitiva ao quê? À justa medida. Portanto, a virtude ética e moral é a capacidade de você ficar no meio entre dois extremos que são igualmente destrutivos. Quer dizer, no lugar de ser temerário ou covarde, é preciso ser corajoso. A coragem está no meio termo, na metade do caminho entre a temeridade e a covardia. E ele então nos falou de muitas e muitas virtudes éticas aqui, sendo que a mais importante delas é a justiça. Tá? Então, a justiça realiza-se, né, na hora em que você impede o ganho excessivo ou a perda excessiva. E a justiça é aquilo que está no meio termo entre o ganho excessivo e a perda excessiva. E aí nos disse que a justiça, sob o ponto de vista de distribuição, como fazem as leis, ela tem que ser proporcional a alguma coisa. E, com relação, no entanto, à justiça corretiva, aquela que faz o juiz quando decide quem tem razão numa tendência qualquer, ela não pode ser proporcional. Então, você não deve dar ganho de causa para alguém só porque é pobre. Não é isso? No entanto, essa abordagem de justiça, que é sugerida por Aristóteles, que corretivamente não seja jamais proporcional, mas seja equitativa, tá? Essa é uma tendência, desfazer disso é uma tendência moderna em que alguns tribunais imaginam que se devam discutir o determinada pendência conforme determinado critério econômico dos litigantes. Então, por esse critério, todo sujeito que invade a casa de um rico teria ganho de causa, necessariamente. Isso, na prática, já funciona assim na justiça do trabalho. O trabalho é uma situação dessa. Quer dizer, ela é uma justiça não equitativa. Portanto, ela é teoricamente injusta. A justiça do trabalho é nada mais ou menos do que uma enorme iniquidade, do ponto de vista técnico da palavra, porque ela parte de uma desproporção de direitos conforme a posição de réu ou de acusador, né? Que é o que acontece hoje na prática na justiça do trabalho. Já um desrespeito muito grande desse preceito que Aristóteles diz que não deveria ser desrespeitado. Bom, durante o tempo todo, na metade dos capítulos que nós vemos até agora, Aristóteles gastou o tempo nos dando exemplos de como é que se chega no justo meio. E agora, finalmente, ele vai ter que entrar num outro assunto, que é o assunto de falar das virtudes intelectivas, e não mais das virtudes éticas. Ora, qual é a diferença desses dois conjuntos de virtudes? É que as virtudes éticas são aquelas referentes à alma sensitiva. Quer dizer, na verdade, elas são contenções das paixões. Estão associadas à contenção das paixões. E as virtudes intelectuais não são a mesma coisa. Porque as virtudes intelectuais, na verdade, são virtudes elas estão distribuídas em torno da expressão verdade. Veja, a virtude ética pode ter variação, porque a ética da mulher não é a mesma ética do homem, nem da criança, dizia Aristóteles. Então, aquilo que é eticamente certo para uma mulher pode não ser para um homem, pode não ser para um jovem. Pode variar muito conforme as circunstâncias em que você está, porque essa justa medida, ela é, de alguma maneira, um pouco pessoal. No entanto, 2 mais 2 igual a 4, isso dá certo para todas as pessoas, independente de sexo, ou de idade, nacionalidade, enfim, o que for. Portanto, as virtudes intelectuais não podem ser a mesma coisa que as virtudes éticas. Elas são de uma outra natureza. E que natureza é essa que o Aristóteles vai nos explicar hoje, nesse capítulo monumental, um dos mais belos, dos mais importantes textos já escritos da história da filosofia, é esse que nós vamos ler hoje. Tá certo, pessoal? Alguém não entendeu alguma coisa até agora? Alguém não entendeu tudo até agora? Estamos na página 177, é isso? 177, 177. Que tal? Vamos lá, então? Se você não tem dúvidas,
Então, o que ele vai fazer agora? Ele vai falar das virtudes intelectuais. As virtudes intelectuais são completamente diferentes das virtudes morais. E as virtudes intelectuais, então, de alguma maneira, estão subordinam às virtudes morais, de algum modo subordinam. E esse debate vai ficar muito claro aí no meio, quando a gente vai ver que aqui há a necessidade da gente entender algumas coisas que não estão tão explícitas assim nessa história. Mas quem entender esse capítulo de hoje, terá feito um mini curso de filosofia maravilhoso, assim, extraordinário, que é aquilo que se espera que qualquer pessoa faça antes de começar a ir na vida estudar qualquer coisa que o valha, né? Quer dizer, antes de qualquer formação, todo mundo devia ler uma meia dúzia de livros do Aristóteles, né? Pelo menos isso, né? Vamos lá, então? Livro 6, alguém gostaria de ler? Temos algum voluntário para leitura? Marcos, muito obrigado, vamos lá. Já afirmamos que é certo escolher a mediania, evitar o excesso e a deficiência, e que a mediania é fixada pela justa razão. Nota: Ortus legis, a razão reta verdadeira, o que parece uma adjetivação redundante da razão, logos, ficará esclarecido precisamente na imediata sequência, sendo exatamente a base indispensável para o autor explicar as virtudes intelectuais. Já afirmamos que é certo escolher a mediania quando ele ensinou as virtudes morais, as virtudes da alma sensitiva, né? Muito bem. No caso de alguma... Analisemos agora essa última noção. No caso de cada uma das qualidades morais ou disposições que foram discutidas, assim como com todas as demais virtudes, há uma certa marca a ser visada, sobre a qual aquele que conhece a justa razão envolvida fixa seu olhar, aumentando ou relaxando a atenção conformemente. Nota: a analogia parece ser com a alternância de tensão e afrouxamento aplicados no arco para a colocação e disparo da seta, que deverá atingir o alvo. Com as virtudes morais, tem um ponto médio que você tem que acertar. Quanto é que é o ponto médio, por exemplo, entre a demonstração, assim, digamos, exibicionista de ter dinheiro e como é que é, pão duríssimo? Então você ganha um dia não, tá? Então o que você vai fazer? Se você comprar um castelo, você vai ser um exibicionista, porque castelo a gente não compra, a gente só erra. Tá certo? Então, entendeu? Tá? Agora, se você também não gastar nenhum dinheiro, à toa que você é pão duro, também é errado. Então, tem um ponto aí no meio que você tem que encontrar qual é. Qual é o ponto no meio? Bom, aí é o ponto que é todo o problema moral, entendeu? André, o problema moral basicamente é esse. Você tem que passar a vida inteira tentando achar o ponto. Entendendo o problema moral qual é? A vida inteira você tenta achar o ponto. Qual é o ponto certo entre você ser um pai permissivo e deixar você fazer o que bem entender, incluído nisso aí, botar fogo na casa, e ser um pai cruel e absolutamente repressor? Qual é o ponto no meio que é o certo? Bom, não sei quanto tempo demora para descobrir, mas não é sempre fácil, sabe? Se o seu filho de 8 anos quiser ir para uma rave, passar 3 dias numa rave, você não deve deixar. Não é isso? Mas se ele quiser ir na festa, no clube, lá no clube da Mônica, tá? Você não vai deixar por quê? Compreendendo como é um problema sério, educar filhos é um desses problemas morais, na visão de Aristóteles, é um problema moral. Porque qual é o ponto certo no qual você mira, né? Para acertar? Esse é o problema da virtude moral. Achar a mediania, a justa razão, a justa medida. Esse é o problema de todo o processo moral. E a maioria desses aprendizados duram a vida inteira, e mesmo assim a gente não vai aprender nem no final da vida a lidar com determinadas situações. Então há uma sabedoria de comportamento prático, que é o que essas leis morais, no fundo, dizem, que são um aprendizado de vida inteira e você não sabe, de fato, automaticamente como fazer. E é por isso que comete erro o tempo todo, erra-se o tempo todo no nosso comportamento.